O mundo está prestes a explodir. Trump ameaça a China com tarifas de até 100%, os mercados americanos desabam em poucas horas, o Bitcoin cai, as bolsas entram em colapso. O mercado de petróleo perde equilíbrio. Mas a questão importante hoje é: será que Trump perdeu o juízo a esse ponto mesmo para tomar essa decisão chocante? Ou ele... Decisão esconde o maior acordo econômico com a China? E se eu dissesse que tudo isso está acontecendo agora? De Gaza, Ucrânia, passando por Taiwan e assim por diante, está ligado exatamente a esse passo com a China? E se essas tarifas fossem apenas uma fachada? Uma fachada para um plano profundo que busca mudar todo o sistema mundial? Hoje, de fato, estamos vivendo uma nova Guerra Fria, mas desta vez não é com mísseis, canhões ou outros tipos de armas, e sim apenas com chips e minerais naturais raros. Como assim? Fiquem ligados. Queridos telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro de nossa série de episódios, se Deus quiser. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem de forma surpreendente que vai impor tarifas alfandegárias de 100% sobre os produtos chineses a partir do início do próximo mês de novembro. Vale lembrar que, atualmente, os Estados Unidos impõem tarifas alfandegárias de 30% sobre os produtos chineses. Trump disse que essa porcentagem passará a ser de 100% a partir do próximo mês. Isso é possível? Depois que todos esperavam que houvesse um encontro entre Trump e o presidente chinês, Trump aparece com essas ameaças, depois que todos falavam sobre um possível encontro entre os dois no final deste mês. Outubro, exatamente na Coreia do Sul, que sediará a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Então hoje Trump aparece e faz essas ameaças. Por que isso? Porque o acordo entre os Estados Unidos e a China ainda está sendo negociado até hoje, ou seja, até agora não chegaram a nenhum acordo para que realmente haja um encontro, e Trump agora está aproveitando esses dias restantes. Trump agora está pressionando e ameaçando a China com o aumento dessas tarifas alfandegárias. Mas o que Trump disse? Ele disse que ainda há tempo para voltar atrás nessa decisão antes da data dessa cúpula na Coreia do Sul, o que significa que o plano é apenas uma forma de pressão. Ele disse: vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Ou seja, há negociações e um acordo está a caminho, mas ainda não está pronto. Ou seja, veremos se a China vai atender às exigências dos Estados Unidos ou não. Esse é o objetivo da ameaça americana. Essas declarações feitas por Trump vieram apenas algumas horas depois de Trump criticar essas novas leis chinesas. As leis chinesas que obrigam as empresas que exportam minerais raros a obter uma autorização governamental especial antes de realizarem qualquer operação de exportação. E, consequentemente, ficam sujeitas a atrasos, recusas e assim por diante. Para que todos saibam, a China produz 70% dos minerais raros naturais de todo o mundo. Como todos sabem, esses minerais são usados em várias dessas indústrias do futuro, indústrias tecnológicas, militares e assim por diante. Ou seja, são minerais muito importantes, minerais essenciais para o desenvolvimento industrial e tecnológico. E a China tomou a decisão de limitar a exportação desses minerais raros para reservá-los para si mesma. Por quê? Para dominar e liderar nas indústrias tecnológicas mundiais? Mas, claro, Donald Trump não gostou dessa decisão. Ele quer ter acesso a esses minerais que são necessários hoje em dia. Ou seja, fábricas americanas e os Estados Unidos vão precisar muito desses minerais na próxima fase, pois grandes indústrias dependem deles. Existem grandes planos, há investimentos chegando aos Estados Unidos nos próximos dias. Essas fábricas serão especializadas em produtos tecnológicos e utilidades, por isso vão precisar bastante desses minerais. Mas aqui
Antes de tudo, quando Trump diz que vai impor tarifas alfandegárias à China com essa porcentagem tão alta, tipo 100% ele realmente pode fazer isso? Não há um impacto nos Estados Unidos antes de qualquer coisa? Então hoje, por exemplo, só essa declaração que Trump fez, só essa declaração causou um grande choque nos mercados financeiros americanos. Teve impacto nos preços do petróleo, nas criptomoedas e assim por diante. Ontem mesmo, por exemplo, o índice Dow Jones caiu quase 2% e o índice Standard Poor's caiu cerca de 3%. Também vemos que o índice Nasdaq, caiu cerca de 3,5%. O Bitcoin também caiu mais de 12%, uma porcentagem muito alta. As outras criptomoedas também caíram entre 19%, 20%, 25% e até 27%. Ou seja, depende de cada moeda. Ou seja, estamos falando de uma porcentagem alta. Isso aconteceu apenas nas últimas 24 horas e aconteceu só por causa de uma declaração do Trump. Então, a China proibiu a exportação de minerais naturais raros para os Estados Unidos e os Estados Unidos também responderam proibindo a exportação de chips eletrônicos para a China. Depois disso, a China recusou comprar soja, ou o que é chamado no Marrocos de sulcha. A China se recusou a comprar esse produto agrícola dos Estados Unidos e os agricultores americanos foram muito prejudicados por essa decisão. Depois disso, Trump apareceu. Por que eles foram prejudicados? Porque eles não acharam mercados internacionais nem compradores para essa safra nas grandes quantidades que a China comprava. Depois disso, Trump apareceu prometendo que iria apoiá-los financeiramente para que não fossem prejudicados. Então, agora há uma grande guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E hoje Trump está aumentando ainda mais essa ameaça, dizendo que vai impor tarifas alfandegárias de 100%. Isso é possível? Nós fazemos essa pergunta. Por quê? Nós fazemos essa pergunta, isso é possível? Porque essas tarifas alfandegárias altas destroem a economia americana antes de destruírem a economia chinesa. Então, quem será afetado aqui? Por essa decisão? Quem será afetado? É o cidadão americano. Esse cidadão americano que vai sofrer com a inflação. Centenas de produtos que vêm da China, que, por exemplo, custavam $100, vão passar a custar $200. Então, o produto que custava $10 vai passar a custar $20. Vai haver uma grande inflação nos Estados Unidos. Será que Trump pode destruir a popularidade dele ou dentro dos Estados Unidos com essa decisão? E os Estados Unidos hoje, como todos sabem, estão prestes a ter novas eleições em breve, eleições de renovação, eleições nas quais o partido de Trump, o Partido Republicano, quer alcançar uma vitória esmagadora. Então, como ele vai conseguir essa vitória com essa decisão? Na verdade, Trump está apenas ameaçando, pressionando para conseguir outras concessões da China. Apesar de o mundo de hoje estar falando sobre Gaza, sobre o acordo de Gaza, sobre a frota da resistência, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, ao mesmo tempo, há negociações acontecendo silenciosamente entre a China e os Estados Unidos. A China quer recuperar e anexar a ilha de Taiwan. Como expliquei para vocês no episódio passado, ela oferece $1 trilhão em investimentos para os Estados Unidos em troca disso. Mas os Estados Unidos têm outras exigências, grandes exigências também, que pedem da China. A mais importante dessas exigências, e a mais forte delas, é se afastar da Rússia e da ideia de estabelecer uma nova ordem mundial multipolar. Os Estados Unidos querem que a China esteja dentro do círculo da política americana, assim como a maioria dos países do mundo. Então, acontecem negociações por baixo dos panos, claro. Agora, Trump quer exercer mais pressão sobre a China, ameaçando-a com essas tarifas. Será que ele vai impor ou não? Quer dizer, na verdade, há perdas para ambos os lados. A política independente da China, sua aproximação com a Rússia, essa aliança perigosa que está se formando hoje com a Rússia e com a Coreia do Norte, e assim por diante, além de seu discurso constante sobre a nova ordem mundial multipolar, tudo isso, claro, ameaça os Estados Unidos.
Não vou dizer que preocupa os Estados Unidos, mas sim que ameaça os Estados Unidos. Isso sem esquecer o grande desenvolvimento militar dela, tanto em quantidade quanto em qualidade, tanto em número quanto em avanço tecnológico militar. Até mesmo essas notícias que dizem que a Marinha chinesa já superou a Marinha americana em número, isso também causa medo, causa pânico. Isso causa uma grande preocupação nos Estados Unidos, essa notícia, o fato de que ameaça os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos, que por décadas dominaram o mundo, por causa de quê? Por causa desse enorme poder naval que interveio em várias partes do mundo, na Ásia, na África, interveio no Iraque, na América Latina e assim por diante. Hoje, de repente, ela está recuando. Com esse avanço enorme, ou seja, as forças navais chinesas hoje, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 440 navios espalhados por todas as regiões do mundo, a China atingiu um nível impressionante, com mais de 754 navios de guerra. Sobre o que estamos falando? Falamos de fragatas, destroyers, porta-aviões, entre outros. Há apenas 20 anos, a China tinha apenas 220 navios. Hoje, ela tem mais de 754 navios. Isso significa que a China está se preparando para dominar o mundo, se preparando para tomar o lugar dos Estados Unidos no mundo. A situação é muito grave para os Estados Unidos. Isso ameaça os Estados Unidos, ameaça a influência americana e ameaça a liderança dos Estados Unidos no mundo, além de ameaçar a ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos. Então, Donald Trump quer de qualquer maneira hoje conseguir um acordo histórico com a China, para que a China se torne parte da política americana, assim como a maioria dos países do mundo. Em troca de quê? Em troca de dar a ela a ilha de Taiwan, Trump realmente quer o $1 trilhão que a China ofereceu como investimentos, mas ele quer algo mais importante estrategicamente. Agora ele está apenas pressionando. Se Trump quisesse impor essas tarifas, ou seja, por objetivos econômicos específicos dos Estados Unidos e assim por diante, ele as teria imposto diretamente sem marcar uma data para isso. Depois de alguns dias, especialmente essa data que vemos após a cúpula que acontecerá na Coreia do Sul, mas ele não apoiou o trabalho para implementar essa decisão. Acredita-se que a China vai ceder aos Estados Unidos nesses dias restantes até essa data, pois o conflito agora entre a China e os Estados Unidos entrou em uma fase muito perigosa. O confronto entre as duas partes está se ampliando muito. A China não vai recuar de seus planos. A China está agindo a partir de uma posição de conforto, a China está agindo a partir de uma posição de força. A situação internacional hoje ajuda muito a China. Hoje, ela alcançou níveis muito avançados. Ninguém no mundo pode pressioná-la agora. Ninguém no mundo pode agora fazer a China se ajoelhar. Ao contrário, se falarmos dos Estados Unidos, os Estados Unidos realmente estão em uma situação difícil. Existem conflitos internos, existem conflitos com todas as potências internacionais. Hoje, como vemos com a Europa, com a Índia, com a Rússia, com a Ucrânia, com o sistema liberal, com a Venezuela e assim por diante. Os Estados Unidos têm vários dossiês que querem resolver, enquanto a China tem apenas um dossiê, o caso de Taiwan. Até mesmo o conflito com a Índia está começando a se aproximar de uma solução, já existe um avanço. Vimos recentemente uma aproximação histórica inédita entre China e Índia. Trump, talvez após perceber isso, como a política de imposição de tarifas aduaneiras está dando resultados com alguns países, como o Canadá, o México, a União Europeia e assim por diante. Essa União Europeia que recentemente aceitou todas as condições de Trump. Está claro que Trump quer repetir o mesmo cenário com a China. Ele acredita que a China também vai ceder, mas a China não é a União Europeia, a China não é o México, não é o Canadá. Quer dizer, Trump nem conseguiu dobrar a Índia. Será que ele vai conseguir dobrar a China? Hoje, há conversas de que a China começou a reduzir suas importações de petróleo da Rússia. Essa notícia talvez cause medo. Será que isso está acontecendo para satisfazer o desejo de Trump? De acordo com algum acordo feito? Ou isso acontece por outros motivos?
Ninguém sabe agora, mas talvez essa resposta chinesa seja o que fez Trump hoje aumentar a pressão contra a China, porque ele acredita que a China começou a ceder, começou a recuar, começou a ter medo. Então hoje Trump talvez realmente queira impor tarifas alfandegárias à China nessa porcentagem de 100% para apoiar as indústrias locais dele, mas esse não é o objetivo. Para aumentar os investimentos no setor industrial, mas esse também não é o verdadeiro objetivo. Talvez hoje essa decisão traga resultados desastrosos para os Estados Unidos, pois o momento não é apropriado. Quando falamos sobre a proximidade das eleições, estamos falando sobre o impacto direto dessa decisão no cidadão americano. A situação é difícil. Não acho que Trump vá arriscar isso, pois significa apenas pressão sobre a China. Será que a China vai ceder? Não acredito nisso. Mas ninguém sabe exatamente como são os acordos que estão sendo feitos em segredo. E tudo só ficará claro nos próximos dias. Como esse conflito pode acabar? Respondam nos comentários abaixo deste vídeo e inscrevam-se agora. Clique no botão de like.